repetindo a referência, Efésios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Vamos ler de maneira alternada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e benevolência, Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os seus irmãos, miseráveis em Cristo. em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos fazer uma retrospectiva aqui, um resumo do que a gente já viu. Nós vimos e destacamos bastante isso, que Paulo declara-se apóstolo, e apóstolo segundo a vontade de Deus. Não é segundo a vontade dos homens, nem segundo a vontade dele, é segundo a vontade de Deus. Isso é uma declaração de humildade. Nós, o que somos, também o que fazemos, é segundo a vontade de Deus. Nós aprendemos a orar, embora algumas pessoas pensem diferente hoje, seja feito segundo a sua vontade. Aprendemos a dizer e continuamos dizendo, se Deus quiser, se Deus quiser. Por que fazemos isso? Porque entendemos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Outra expressão que nós frisamos bastante foi a expressão em Cristo. E essa expressão aparece diversas vezes nas epístolas de Paulo. Essas expressões similares, equivalentes em Cristo, nele, no amado, em quem foste chamados. Essas são expressões similares que mostram que nós estamos em Cristo. E essa expressão, ou essas expressões, aparecem diversas vezes aqui na Epístola aos Efésios e também em outras epístolas de Paulo. Nós estamos em Cristo. Não importa onde estejamos, estamos em Cristo. Bendito Deus e Pai. Deus é bendito. Bendito seja. Seria assim, abençoado seja. Nós somos abençoados por Deus
e nós bendizemos a Deus. Repetimos, bendito seja. Quando nós procuramos, e falamos aqui que do versículo 3 ao 14, há algo diferente aqui em relação ao idioma, que não há um ponto, só um ponto final. Em todos esses versículos, só há um ponto lá no final do texto. É um texto imenso, grande, do versículo 3 ao versículo 14, uma declaração só. E é como Paulo estivesse louvando a Deus, exaltando a Deus, e num fôlego só, sem perder ali o tom, glorificando a Deus, dizendo bendito, bendito seja. E quando irmãos, que nós conseguimos fazer isso de fato, de verdade, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a vontade, sem nenhuma vanglória, sem nenhum eu próprio exaltado, é quando a gente vai à essência. E qual é a essência? Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou para a sua glória. E qual é a razão de sermos predestinados? Porque Ele escolheu uns e não escolheu outros. Não há meio termo aqui no texto. Paulo não usa meias palavras, ele diz, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi segundo a sua vontade. E aí, quando a gente fala assim de predestinação, muitas objeções vêm à mente. Uma delas é assim: olha, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não é verdade? É verdade. Deus não faz acepção de pessoas entre o branco, o negro, o índio. Ele não faz acepção de pessoas em relação a etnias, a raças. Ele não faz acepção de pessoas entre o pobre e o rico, entre o doutor e o analfabeto, o culto. Ele não faz acepção de pessoas entre o velho e o moço, o jovem e o idoso. Ele não faz acepção de pessoas naquele contexto entre o livre e o escravo, entre o homem e a mulher. Ele escolhe não por esses requisitos, não porque é bom ou ruim, nem por isso. Ele escolhe segundo o beneplácito da sua vontade. Inclusive Paulo, em outro lugar, ele diz, olha, e ele não escolheu muitos sábios segundo a carne. Ao contrário, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, as que não são, para envergonhar as que são. Paulo, quando ele fala do seu apostolado ainda, e de como Deus o chamou, e do tesouro que todos nós temos, lá na Epístola aos Coríntios, ele vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus. Nós temos um tesouro, o Evangelho, as boas novas, a verdade da salvação, mas esse tesouro nós temos em vasos de barro, ou seja, nós, limitados, deficientes, pecadores, mas a excelência é de Deus, é por aquele que chama. E quando nós reconhecemos isso, irmãos, nós podemos louvar muito, exaltar a Deus, como Paulo faz aqui. Não sobra nada de glória em mim, a glória é toda dele. Lembra daquela cena no Evangelho, onde a mulher lava os pés de Jesus, coloca o perfume ali precioso, derrama o perfume de alabastro nos pés de Jesus, e as pessoas, os apóstolos, a repreendem, e Jesus diz assim: olha, quem muito é perdoado, muito ama. Essa mulher foi muito perdoada, por isso ela ama muito. Quando a gente reconhece que o
nós não tínhamos nada. Vamos adiantar um pouquinho aqui a Epístola de Efésios, capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos, sem direito a nada, sem vontade alguma. Mas Ele nos deu vida. Quando a gente entende isso, nós louvamos a Deus com mais vontade, com mais força, com mais vigor. Outra história contada por Jesus no Novo Testamento é aquela parábola do credor incompassivo, que você deve estar lembrado. Que o homem devia uma quantia impagável, na verdade. E o Senhor foi e o perdoou. Quando ele sai dali, ele não perdoa aquele que devia menos. E ali uma hipérbole no texto, um exagero, porque aquela quantia descrita ali era, digamos, o produto dos impostos de toda a Palestina. Quer dizer, nenhum homem sozinho era razoável dever essa quantia toda. E se ele vivesse centenas de anos, ele não conseguiria pagar. Então, a dívida é grande, assim, é hiperbólica, exagerada, né, para mostrar que o homem, nós, pecadores, Jesus está querendo falar de dívida, de perdão de pecado, nós não podemos, pelo que quer que nós façamos, comprar ou pagar a nossa salvação. Recebemos de graça. E qual a nossa resposta? Louvor, adoração, exaltação. Na verdade, é a única resposta que nós podemos dar. É a resposta de louvor. Não estou excluindo aqui as boas obras, os nossos frutos, mesmo porque Jesus disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Pelos frutos conhecereis, a árvore boa dá bom fruto. Então nós vamos dar frutos. Mas a única resposta é o louvor. Se você tem alguma dúvida, pensa lá no salmista dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que ele respondeu? Qual a resposta dele mesmo? Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A única resposta é invocar o nome do Senhor, é adorá-lo, é responder uma explosão de adoração e de louvor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quando foi essa eleição? Foi antes da fundação do mundo. Alguns querem dizer ou ensinar que na eleição todo crente tem que acreditar, não é verdade? Está na Bíblia. Só que alguns, nós chamamos de arminianos, eles dizem, não, Deus escolheu baseado na sua presciência. O que isso significa? Deus, que sabe, que vê à frente, ele olhou e viu assim, fulano vai se converter, fulano está fazendo uma opção de coisa errada, mas no final ele vai ficar bonzinho. Então, já que ele vai ficar bonzinho no final, eu vou escolher ele. Não. O barro, a massa, segundo Romanos 9, é mesmo. Deus é que molda segundo o seu querer. Não foi pelo que Deus previu. Várias vezes aparece no texto, várias vezes nas epístolas. Foi segundo o conselho da sua vontade. Foi segundo o propósito da sua vontade. Foi segundo os decretos eternos de Deus. Não foi em relação a nada que houvesse no homem. Mesmo porque, até a fé, e a gente vai ver esse Efésios ainda, a fé é um dom. O que é um dom? Um presente, uma dádiva. Essa fé salvadora é uma dádiva, é um presente. Vem de Deus, não vem de nós mesmos. Quem crê são aqueles que Deus coloca essa fé. Né? Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Texto de Paulo aos Filipenses. Falamos bastante também da palavra que ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E falamos que a palavra irrepreensíveis tem a ver com sacrifício. A
a ovelha, o animal separado para o sacrifício, ele tinha que ser como? Perfeito, sem mancha, sem mácula. O nosso alvo, irmãos, em adoração, Deus nos chamou para perfeição, né? Para santidade. Como que lá no finalzinho de Efésios, e por isso que é bom estudar uma carta inteira, quando ele faz ali aquela comparação da igreja com a noiva, ele fala que, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a Deus sem mácula, sem mancha, sem ruga, antes perfeito. Então, aquela objeção, mas se eu souber que eu sou predestinado, eu vou ver de qualquer maneira. Não é uma coisa verdadeira no coração do crente. Isso não procede. Se pensa assim, é porque nunca foi escolhido, não é predestinado. Então, nós fomos escolhidos para a santidade. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Para quê, irmãos? Para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos remissão, a redenção. O que é redenção? É o resgate. Naquele tempo, na antiguidade, as palavras eram mais compreensivas, as palavras usadas aqui, porque as pessoas eram escravizadas por dívidas, eram escravizadas por consequência de guerras, às vezes estavam sentenciadas à morte por um crime que realmente tinha acontecido, e podia vir alguém, lá no texto de Ruth, por exemplo, é apresentado o Boaz como o Goel. O que é o Goel? O resgatador, aquele que resgata, aquele que paga a dívida, aquele que compra. E o que Jesus fez? Ele comprou a nossa vida, ele comprou a nossa liberdade, ele nos resgatou, nos redimiu. Aquilo que a gente não podia pagar. Lembra de Colossenses? Que ele rasgou o decreto de dívida que pesava sobre nós. Aquelas palavras de Jesus, as 7 palavras na cruz, uma delas é está consumado, tetelestai, está pago. Quer dizer, ele é quem pagou. Redenção é o conceito aqui, remissão de pecados. E como ele fez isso? Segundo a riqueza da sua glória. E nós vamos avançar aí no versículo 8. Ele derramou abundantemente sobre nós, em Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. A palavra sabedoria é sofia, em grego, e a palavra prudência é phronesis. É interessante a gente ver um pouquinho esse significado original, porque seria a sabedoria e a inteligência. Os filósofos, eles pensavam muito no conhecimento, no amar o conhecimento, né? Em ter aquela propriedade intelectual, de saber, de conhecer, de se admirar com as coisas. Mas é bem verdade que uma pessoa pode conhecer muito, pensar muito nas coisas belas, inclusive nas coisas eternas, e ter pouco desempenho, ou pouca iniciativa, atitude em relação às coisas práticas da vida. Gente que são sábios para falar, para escrever, para discursar, para meditar, mas são pobres em resolver os problemas práticos da vida. É aquela história de um lapso, né, um hiato muito grande entre a teoria e a prática. E aí nós vemos que sofia, sabedoria, esse conhecimento, Deus nos deu o conhecimento, o amor pelas coisas celestes. Pensamos, nossos olhos estão fitos no céu, mas nos deu também toda a
a inteligência, toda a capacidade para resolver os conflitos da vida, os problemas práticos da vida. Não é só as conjecturas filosóficas ou teológicas, mas também é o dia a dia, é a dificuldade de cada dia. E como isso é bom, como isso é bonito, como isso é salvador, porque talvez você conheça irmãos assim. Fala assim, poxa, mas o irmão é tão sábio, tão inteligente, mas a vida dele mesmo ele não consegue arrumar. Isso não tem coerência em relação ao que Deus faz por nós. Ele derramou toda a sabedoria, a Sofia, mas ele derramou também toda a prudência, toda a inteligência, toda a capacidade de resolver os problemas do dia a dia. E veja bem, são do dia a dia, o cotidiano, é algo que não para, é toda hora. A gente, por vezes, né, nós pastores, de vez em quando a gente tem essa de aconselhar as pessoas, e quando o casal vem e falar o casamento acabou, e algum dia assim, foi de repente. Nunca de repente. Nunca foi de repente. Foram vários probleminhas, e nossos problemões são isso também, né? São vários probleminhas não resolvidos. São coisas do dia a dia pequena, né, que você deixou passar, deixou de fazer, e aquela bolinha pequena, né, virou uma grande bola de neve que agora você não dá mais conta. Então, em Cristo, Deus derramou sobre nós. Derramou, não gotejou, não foi com miséria, com escassez. Ele derramou sobre nós, e eu estou sendo um pouco enfático aqui, Paulo foi mais enfático. Ele derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Mais uma vez, beneplácito. Bem, irmãos, mistério. A palavra mistério, no Novo Testamento, ela não tem aquele sentido de mistério no sentido de uma coisa oculta. Porque quando a gente fala mistério, inclusive na nossa cultura hoje, quando a gente fala mistério, no nosso dia a dia, fala assim, isso é um mistério. O que eu estou dizendo por isso? É uma coisa desconhecida. Não é isso que eu entendo? No primeiro momento, mistério é uma coisa desconhecida. Vamos solucionar esse mistério, revelar esse mistério. Não é o uso que Paulo faz. O uso que Paulo e as regras, os autores do Novo Testamento fazem da palavra mistério é aquilo que outrora estava oculto, mas agora está revelado. Toda vez que você vê mistério aqui em Efésios, nas cartas, no Novo Testamento, você vai entender que o mistério é aquilo que outrora estava oculto, mas agora está revelado. Jesus estava oculto, agora está revelado. Tinha coisas que eu via por sombra, mas agora eu vejo completamente. Continua sendo mistérios para aqueles que não abraçaram a fé. Muitas coisas que nós falamos, que nós pregamos para as pessoas, é um grande mistério, as pessoas não entendem nada. Por exemplo, a gente celebra a ceia mensalmente. A gente entende que aquilo ali é o corpo, o sangue de Jesus, a gente faz em memória dele, é um meio de graça, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha, nós somos a igreja que diz Maranata, vem o Senhor Jesus, mas tem uma pessoa que chega, às vezes na igreja, que ali é uma coisa que não tem sentido, né? Que é algo não revelado, para nós é revelado, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Quando você pensar que as coisas estão muito soltas, que o mundo está desgovernado,
Você se lembra desse versículo? De fazer convergir nele todas as coisas, na plenitude dos tempos. As coisas não estão fora do governo. Deus sempre esteve, estará, ele é imutável, no trono do universo. Isaías, no capítulo 6, quando ele, na morte do rei Uzias, um rei bom, que a mudança ali talvez trouxesse alguns problemas administrativos, políticos, o trono na terra estava vazio, mas ele tem uma visão. O que ele diz que ele vê nessa visão? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono da terra pode estar vazio, mas Deus está sentado no alto e sublime trono. João, na ilha de Patmos, quando ele está escrevendo Apocalipse, capítulo 3, no início do capítulo 4, né, fala da igreja, a perseguição, no capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, mas aí, no capítulo 4, uma voz sobe para cá, e a primeira coisa que ele vê é Jesus assentado no trono. Na visão horizontal, Nero, Domiciano, que estava ali no tempo de João, eles estão perseguindo, massacrando, passando como um rolo compressor por cima da igreja, mas no plano eterno de Deus, Jesus está sentado no alto e sublime trono. Ele faz convergir nele todas as coisas na plenitude dos tempos. Gálatas 4 é um texto disso, para falar passou o Natal agora, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, quer dizer, foi o momento exato de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus é que conhece os tempos. Nele digo, no qual fomos feitos herança. Olha que coisa bonita, irmãos. Nós somos a herança de Deus. E Deus também é a nossa herança. Não é isso que o salmista diz? O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Deus é a nossa herança, mas nós também somos a herança de Deus. Mais uma vez, a palavra predestinados, preordenados, marcados, marcados de antemão, mais uma vez aparece, segundo o beneplácito da sua vontade. É por isso que eu digo que o crente não tem que ter medo da marca da besta, porque marcado nós já estamos, separados nós já estamos. Nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas revelado nos últimos tempos por amor de nós, aqueles que vão herdar a vida eterna. E quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, é crer na revelação de Deus. Para nós, crentes, reformados, calvinistas, nós não temos nenhum problema entre a vontade soberana de Deus, a predestinação e a responsabilidade humana. O fato de Deus ser predestinado não vai excluir o fato de crer, de ouvir, de pregar seu evangelho, mas mesmo quem prega porque foi enviado, como pregarão se não forem enviados, como irão se não forem enviados. Então é necessário que nós entendamos isso. Ouviste e creste, nele também tendo crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez aí, você é selado, é marcado. Na antiguidade, colocava-se um selo, marca de cera ali, um sinete, e aquilo ali era para que a carta não fosse aberta. O lacre não podia ser violado, a não ser por aquele que fosse o seu destinatário. Nós somos, digamos, uma carta de Jesus enviado a Deus, uma carta de Jesus enviada a Deus. Só ele pode abrir. Jesus disse de uma maneira diferente isso lá em João, no capítulo 10, o que o
o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode tirar, quer dizer, ninguém pode tirar a gente das mãos de Deus, arrebatar-nos das mãos de Deus. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É o selo, né? Somos selados. Quem é esse selo? O Espírito Santo, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é o penhor? O penhor é aquilo que você deixa como prova de que o pagamento vai ser feito. Hoje eu não sei se alguém faz isso, mas antigamente o pessoal fazia muito. Eu lembro ainda dos meus pais fazendo isso, né? Onde o pessoal pegava aliança e penhorava. Lá no banco, a pessoa que vai dar o crédito, vai te emprestar o dinheiro, tem uma garantia. Qual é a garantia? As suas alianças, né? Ou outro bem, né? Empenha ali o bem. Se você pagar, depois você tem o seu bem de volta. Se você não pagar, você perde o seu bem. Qual é a garantia que nós vamos ser salvos? É que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus deixou em Cristo Jesus, o Espírito Santo, uma garantia. Até quando? Até o resgate da sua propriedade. Nós vivemos uma crise do já e o ainda não. O reino de Deus já veio, mas nós ainda pedimos, venha o teu reino. Por quê? Porque não está pleno. Nós já somos cidadãos dos céus. Não somos cidadãos dos céus? Somos. Mas somos também cidadãos da terra. Ainda vivemos no meio, nesse meio de corrupção, e o nosso próprio corpo, como Paulo se expressa, esse tabernáculo terrestre. E quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, quer dizer, quando eu ficar doente, quando eu desfalecer, quando eu morrer, eu tenho certeza que eu tenho da parte de Deus um outro tabernáculo incorruptível, não feito por mãos humanas, um corpo incorruptível. Então, até quando? Até o resgate da sua glória. Interessante, depois você vai observar aí também, que aqui no início de Efésios nós vemos uma união. Aquilo que estava dividido agora vai ser unido em Cristo, sempre em Cristo. E no começo, quando Paulo fala nós, ele está falando dos judeus. Aí quando ele fala vós, ele está falando dos efésios. Os efésios são o quê? Gentios. Mas no final, quando ele fala nós, ele está falando dos judeus e dos gentios em Cristo. Agora não há mais separação. Amém? Que Deus nos abençoe, complete em nós esta palavra, que certos da nossa eleição, predestinação, nós possamos derramar louvor, explodir em louvor, como fez Paulo aqui nesse texto. Amém.